Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael da Yoshida Click. Hoje a gente vai ver como concatenar duas tabelas diferentes, tá? Uma dúvida que foi enviada pelo Júnior. Obrigado, Júnior. Bom, vamos estar fazendo o vídeo de hoje para esclarecer a dúvida dele, tá bom? Aqui eu tenho duas tabelas diferentes, tá? Eu coloquei poucos campos, mas a sua tabela pode ter muitos campos, não tem problema. É minha tabela de contas a pagar, né? Onde eu tenho data de pagamento, fornecedor, um campo extra de fornecedor e o valor. E eu também vou ter a minha tabela de contas a receber. Isso aqui é minha tabela de contas a receber. Onde eu tenho data de recebimento, cliente, campo extra e valor, tá bom? A dúvida é como que eu faço para deixar essas duas tabelas juntas de forma que eu filtre uma data, por exemplo, e eu tenho o valor de contas a pagar e contas a receber juntos, tá bom? A gente vai estar vendo aqui como é que faz isso. Bom, vamos ao ClickSense. Aqui no ClickSense, eu primeiro vou estar inserindo as duas tabelas de uma forma direta, né, simples, para vocês verem o que deve estar acontecendo. Que eu acredito que deve acontecer com boa parte também que tem essa dúvida, tá bom? Aqui eu tenho esses campos, né, do contas a pagar, vou estar inserindo. Legal. E depois logo abaixo eu vou estar inserindo o meu contas a receber. Então venho aqui, insiro minha tabela de contas a receber. Ok. Tenho aqui minha tabela de contas a receber, então inserir. Perfeito. As duas tabelas têm todos os campos diferentes, tá bom? Vamos dar o carregar dados. Carregou, legal. Agora a gente vai ver o que aconteceu. Vamos aqui no gerenciador de dados. Aqui vocês podem ver que foram criadas duas tabelas, tá? A dados 1, que é provavelmente contas a receber, e a dados, que é a contas a pagar, certo? O que acontece? Trabalhar com essas duas tabelas com informações que seriam de fato semelhantes, porém de forma separada, é mais complicado. Aqui na análise, por exemplo, você tem duas datas, data do pagamento e data do recebimento. E na verdade, quando você for querer filtrar ou fazer algum tipo de informação consolidada, você deve ter um campo de data só para estar referenciando isso, tá bom? Vamos ver como é que resolve isso. Primeiro, vamos em editar dados. Aqui nessas duas tabelas, vamos dar um nome para elas. Chama dados. Podemos chamar ela de dados mesmo, não tem problema. Dados. Tá. O primeiro carregamento vai ser do contas a pagar. A gente tem que alinhar os nomes, tá bom? Para ficar correto aqui. Vamos ver. Data de pagamento. Esse aqui vai ser meu campo data. Tá? Data. Fornecedor. Ele pode ser um campo onde eu unifico os dois também, né? Fornecedor ou cliente. Fornecedor _ cliente. Campo extra de fornecedor, esse aqui eu não vou querer concatenar, tá bom? E valor de pagamento vai ser o meu campo de valores. Tanto para cliente como para fornecedor é o meu campo de valor. Aqui na tabela contas a receber, o que eu vou querer que faça? Eu quero que concatene com a tabela anterior já carregada, com a tabela dados, tá? E aqui eu vou estar alinhando os campos de forma que encaixe um embaixo do outro, né? Eu vou estar colocando exatamente o mesmo nome. Então, data, para mim ficar com um campo de data apenas. Cliente, onde eu vou identificar meu cliente ou fornecedor, vai ser exatamente o mesmo campo, tá vendo? Não precisa estar nessa mesma ordem, tá? Primeiro, segundo, terceiro, o importante é ter o mesmo nome, tá bom? Campo extra de recebimento, esse aqui eu vou deixar em separado para vocês verem como é que funciona. E o valor, eu vou estar querendo que seja o valor, tá? Para que tudo fique em um mesmo campo. Aí eu venho aqui, vou dar o carregar dados. Ok, carregou todos os meus dados em uma tabela só. Aqui vocês podem ver que já está 1998 na tabela dados. Foi tudo carregado em uma tabela só. Quando a gente vem aqui para o gerenciador de dados, a gente já vai poder ver, só tem apenas uma tabela com 5 campos, tá bom? E esses campos, vindo aqui para a parte da análise, pode ver que é só o campo extra, né, que ficou separado, extra fornecedor e extra recebimento. E aqui a gente já tem a data, fornecedor / cliente e o valor, tá? Aqui também é importante a gente fazer uma separação das tabelas, tá? Eu vou lá no análise de dados,
editor de carga de dados, e cria um campo aqui só para separar a tabela. Por exemplo, aqui seria a tabela de pagamentos. Aí eu vou criar a tabela, certo? O campo tabela, que é o campo de pagamentos. E aqui é o campo de recebimentos, é a tabela de recebimentos, tabela. É bom criar esse campo a mais para fazer a separação, tá? Vou dar um carregar dados novamente, fechar, venho aqui para análise. Ó, já tenho meu campo tabela a mais para mim poder fazer os meus gráficos, as minhas comparações e etc. Por exemplo, uma dúvida que seria para criar o campo de filtro, vamos estar criando um gráfico de filtro então. Filtro. Aqui no painel de filtro, a gente vai estar colocando o mês e ano. Seria dimensão, vamos estar colocando o ano. Year da data. E o mês da data também. Tá? Aqui é o ano. E vamos estar incluindo o mês também. Month da data. Ok, aplicar. Legal. Agora a gente já tem o ano e o mês do campo data. Né? Tem aqui o ano, 2019, e os meses que estão dentro da minha informação das duas tabelas. Tá bom? Aí para criar o gráfico com a coluna contas a pagar ou contas a receber, também é bem simples. Estou criando aqui um gráfico de barra, para vocês terem uma ideia. Vou colocar a dimensão por mês. Né? A minha dimensão vai ser mensal. Vou aplicar aqui, colocar o rótulo como mês. E aqui, nas minhas medidas, eu vou estar incluindo. Eu posso estar incluindo, eu vou estar mostrando aqui duas formas de incluir, tá bom? Como você achar melhor. 3 formas, na verdade. Aqui, se você colocar a soma, está colocando aqui a soma. A soma do valor, você vai estar somando tudo que foi movimentado de contas a pagar ou contas a receber, tá? Mas você, por exemplo, eu quero diferenciar, eu não quero que fique junto, né? Contas a pagar ou contas a receber, até porque um dos valores é negativo ou positivo. Aí uma forma de você diferenciar é usando a tabela, tá? Aí aqui você já tem os recebimentos e pagamentos. De um lado ou de outro, você consegue ver os dois, colocar aqui os rótulos, você já consegue ver os dois, quanto que cada um tem, né, separado, e o ano também e o mês você consegue filtrar de uma vez, tá? Para saber a diferença dos dois. Agora, suponha que você queira fazer um gráfico de saldos, tá? Como você faria? Bom, você pode estar colocando aqui o gráfico de saldos. Vou colocar aqui embaixo. Venho em dados. Em vez da barra de tabela, eu excluo essa barra de tabela. Vou estar excluindo a tabela. E aqui no valor, como é que eu faço? Eu posso estar colocando um if se a tabela tiver a palavra, né, recebimentos, então ela vai me trazer valor. Se não for recebimentos, ela traz valor, só que de forma negativa, tá? Porque eu quero saber o meu saldo do mês, se foi positivo ou negativo. Deixa eu indentar aqui para ficar melhor, né, para vocês enxergarem. Legal. Ó, então, se a tabela for recebimentos, ele traz o valor positivo, se não, traz o valor negativo. Aí, bom, aqui é recebimentos, né, o nome da tabela. Eu venho aqui, dou aplicar e pronto. Aqui eu já tenho a soma, ó, dos meses, tá vendo? O recebimento menos o pagamento. E já consigo visualizar o que exatamente aconteceu de lucro ou prejuízo. Ó. No caso aqui do mês de novembro teve um prejuízo.
tá? E com isso aqui, deixa eu colocar aqui, resultado bruto. Com isso, você já pode estar estabelecendo, por exemplo, algo condicional, como se a meta do mês fosse um resultado bruto aqui de, vamos estipular aqui, 50 mil. Os meses que atingiram 50 mil, fica verde, abaixo de 50 mil amarelo, abaixo de 30 vermelho, abaixo de 40, por exemplo. Vamos estar mudando a aparência aqui. Colocar aqui as cores e legendas, a gente tira do automático e vai pôr aqui cor por expressão. Ok, a gente pode estar colocando aqui umas cores diferentes, né? Se a soma da tabela for maior do que 50 mil, como a gente tinha comentado, se ele for maior que 50 mil, então me traz a cor azul, light blue. Se não, vou colocar mais um if aqui. Se a soma ela for menor do que 30 mil, menor do que 40 mil, então me traz o vermelho, light red. Se não, vai me trazer o amarelo. Light yellow, tem? Não? Yellow. Ok. Então, a função é isso. Se for maior de 50 mil, fica azul. Menor que 40 mil, vermelho. Se for entre os dois, fica amarelo. Dou um aplicar. Ok, ó, já tem a minha coloração de resultado. Tá bom? Essa foi a dica do dia, pessoal. Espero que tenha gostado aí. Espero que tenha ajudado vocês. Tá? Na parte aqui do mês, ó, se você filtrar, você pode ver que ele move as duas tabelas, né, pagamentos e recebimentos. Espero que tenha contribuído aí com o conhecimento. Isso não é só para recebimentos e pagamentos, tá? Sempre que você tiver duas tabelas com campo que você precise trabalhar junto, é bom você estar concatenando essas tabelas em uma tabelona única, tá? De certa forma, essa tabela fato te deixa todas as análises ou gráficos que você precisa fazer de uma forma mais fácil de ser trabalhada, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Obrigado por assistir o vídeo. Muito sucesso a todos e até a próxima. Até mais.